Bom dia! Que bom ver o rosto de vocês logo de manhã. Fico feliz de terem entrado. Bom dia para todo mundo. É muito bom a gente acordar cedo. E a aula de hoje, nós vamos falar sobre os elementos que Deus nos deu, né? Que é essencial para a nossa vida. Então, nós vamos só alguns minutos agora de manhã, para vocês começarem o dia. Lembra do protocolo. Quem está disposto a começar o seu dia com detox hoje, são 6 horários de água com limão, tá bom? Então, você vai... Esse momento de hidroterapia interna é muito importante, porque você acostuma de manhã, vai educar o seu corpo a receber água. No limão é extremamente alcalino. Como vocês dormiram, todos nós tivemos essa noite de sono, e o seu corpo, durante a noite, trabalhou para eliminar os resíduos tóxicos do seu organismo. E agora vai precisar eliminar isso pelas vias de eliminação. Lembra que nós trabalhamos? Então, aqueles pequenos cristais que são transformados, que se tornam inofensivos, eles estão mandados para o rim, do rim vai para a bexiga, para ser eliminado na urina. Mas se o rim não consegue fazer isso por falta de água, o rim vai mandar de volta para a circulação sanguínea. Então, isso é muito sério. De manhã, precisamos de água. Então, 1/4 daquilo que nós devemos tomar durante o dia, a gente deve tomar de manhã. Aí você fala, Inês, o meu estômago não aceita. Tá certo. Realmente, o seu organismo precisa de um período de adaptação. Então, qual é o método que nós usamos para vocês irem se adaptando a isso? Você pega um copo, uns 200 ml de água ao acordar. Se você beber morna, numa temperatura quente que você goste, que se adapte, é o melhor método. Por quê? Porque seu organismo precisa, seu estômago, precisa aquecer a água da temperatura interna. Então, tem 30 graus, em torno de 30 graus é muito importante. Então, você pega a água quente, o paladar que você consiga ingerir. Dentro, cada um tem um gosto um pouquinho mais quente, um pouquinho mais morna, mas em torno de 30 graus. Aí você bebe essa água. Se a água estiver fria ou gelada, o estômago precisa destinar energia para esquentar a água. A sabedoria milenar já ensina a gente a tomar água quente, né? Mesmo que seja saborizada. Então, você toma um copo de água, dali 15 minutos, você toma o suco de limão com um pouquinho de água, ou com a quantia de água que você aprecia, e depois passa mais 15, 20 minutos e você toma outra vez. E o que vai resultar em você conseguir tomar essa água sem sacrifício. E o seu corpo vai agradecer e se sentir muito bem, tá bom? Então, isso nós chamamos de hidroterapia interna. E agora nós vamos ver de onde surgiu isso. Como que surgiu esses elementos, que regras que seguem o nosso corpo? Através da orientação de Deus. Agora de manhã nós vamos ver isso e à tarde nós vamos ver a ciência, tá? Eu vou passar para vocês um link de uma palestra muito interessante sobre o uso da água no nosso corpo e à tarde nós vamos trabalhar mais coisas. Às vezes são pequenos ajustes que nós precisamos fazer. E esses ajustes são essenciais para fazer um diferencial muito grande na nossa vida, tá bom? Então, eu parto do lema assim, mudar é difícil, mas é possível. Vamos, então, buscar um modo de auxiliar o nosso corpo a fazer essas mudanças. Eu entendo que o nosso Criador, ele sabe como funciona o nosso corpo. E ele, então, nos dá orientações, ele não nos deixa enganados nesses pequenos detalhes, que faz uma grande diferença.
Então, mudar o nosso estilo de vida, mudar o nosso modo de se alimentar, de beber água, são coisas necessárias para a nossa qualidade de vida. E Deus está preocupado com isso, tá bom? Então, nós vamos fazer uma oração para começar o nosso dia e começarmos com muita força para recuperar a nossa energia, né? E essa força vem do alto, tá bom? Vamos orar. Meu querido Deus e Pai de amor, eu sei que o Senhor está presente agora em cada aparelho que está ouvindo e também com as pessoas que vão ouvir depois a fala que estiver gravada. Eu peço, Pai, que o Senhor abençoe para que cada pessoa aqui, cada filho seu que está buscando sinceramente mudar os seus hábitos, que venha a entender e receber forças do seu Santo Espírito, Pai. Em nome de Jesus eu peço, sabendo do seu amor e do seu cuidado por cada um de nós. Esteja também comigo, meu Deus. O Senhor sabe a minha luta e a luta de cada um de conseguir superar o seu eu para poder seguir essas regras simples e tão necessárias para o desenvolvimento do nosso corpo. Obrigada, meu Pai. Amém. Então, nós vamos abrir a Bíblia. Eu mandei o texto para vocês. Não precisem abrir, é só acompanhar. Nós vamos ver Apocalipse. Vamos procurar aqui. Apocalipse 16. Apocalipse 15. E no verso 7. Eu falei, Inês, o que tem a ver essa mensagem, que nós chamamos, que são as 3 mensagens angélicas, com a minha saúde, com a minha vontade de mudar? Então, está aqui. O que diz? Dizendo com grande voz, não é pequena voz, não é baixinho, está gritando ao mundo: temei a Deus e dai-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra e o mar e a fonte das águas. Aqui tem um convite. Esse convite é um convite para nós voltarmos ao princípio. Adorar a quem? Adorar a meu Deus, reconhecendo que Ele é o meu Criador. Entenderam? Reconhecer que Deus é o meu Criador. Onde começou tudo isso? Em Gênesis. Aqui, Deus nos dá, nesse manual de orientações, ele conta a história de como que nós fomos criados. Então, eu reconheço a Deus como meu Criador, então eu vou entender. Vocês sabiam que todos os 8 remédios de Deus está aqui? Os 8 remédios de Deus está contido em Gênesis 1 e 2. Quando eu descobri isso, eu fiquei muito contente, porque não é algo que foi revelado no século XIX para a profetisa Ellen White. Cada povo, em todos os períodos da história da Terra, eles tinham uma orientação sobre como cuidar do seu corpo. Os princípios que Deus nos dá são eternos. É o princípio de saúde. Agora, os preceitos variam de acordo com o tempo, com a circunstância e com a necessidade. Então, atualmente, nós temos uma necessidade única na história da Terra para mudarmos o modo de vivermos, de cuidar, de viver o princípio de saúde. Isso é muito importante. Mas tudo começou, o início do princípio da saúde, o princípio da saúde é o mesmo, está contido aqui nos 8 remédios naturais de Deus, em Gênesis 1 e 2.
Então, vamos identificar alguns deles, né? Primeiro, aqui começa dizendo que a terra era sem forma e vazia, tá bom? E o Espírito de Deus pairava sobre o abismo, né? E a face das águas. Sabe o que nos leva a entender? Que a água já estava aqui. Deus criou a água, mas a primeira coisa que aparece, que ele cita para nós, é a água. Então, nós podemos entender que a água é essencial. Se tivermos que escolher, muito bem, eu estou vendo alguém que chama Lourdes bebendo água, muito bom. A água está aqui, retratada em Gênesis, como a primeira necessidade do ser humano. Se você for fazer mudanças, a primeira mudança que você pensa sobre um remédio, dentro do remédio natural de Deus, são 8 doses. Eu costumo dizer que esses são os remédios. Aquilo que nós tomamos, aleopáticos, são medicamentos. Aqui nós temos os remédios, né? Que seria o único remédio em 8 doses. E aqui começa com a água. Então, mas depois no verso 5, ele diz, no 4, e viu Deus que a luz era boa, porque ele disse, haja luz. Então, Deus fez aparecer a luz, que é a necessidade, depois ele viu o sol, a necessidade que nós temos do sol. Mas no verso 7, ele diz o seguinte, e fez Deus a separação entre águas que estavam debaixo e da expansão e águas que estavam sobre a expansão. E assim foi. O que tem aqui nesse verso? Aqui nesse verso está retratado o seguinte. Parecia que era uma massa chamada água. Aí separou. Deus colocou em cima a água no estado gasoso, embaixo a água no estado líquido. E o que foi que ele colocou no meio que separa as duas coisas? O ar, o oxigênio. Deus criou um ar na composição perfeita para ter condições do ser humano viver. É um Deus de amor, um Deus carinhoso, que projetou o ser humano. Ele pensou a família humana como um ser único. Deus criou o ser humano com uma característica que nenhum outro ser que ele criou tem, que é de participar da criação humana. Ele criou o homem e mulher os criou, o ser humano, varão, macho e fêmea. O ser humano, em duas partes, se unindo, eles são capazes de trazer uma vida, dar origem a uma outra vida. E isso Deus projetou e foi maravilhoso. Então, ele pensou, que ambiente que esse ser humano precisa para viver? E aí ele projetou a Terra. Não é assim que ele fez uma terra e depois falou para o assim, a gente fez a terra, precisa de alguém para cuidar. Não, ele pensou o ser humano e falou que ambiente que eu vou criar para esse ser humano agora coabitar entre nós. E isso é maravilhoso, porque Deus disse aqui, então, aqui está o ar essencial para a gente. E se vamos continuar a ler, nós vamos encontrar todos os outros remédios de Deus aqui. Mas agora eu quero contar para vocês, nesses minutinhos, nós falarmos um pouquinho da importância da água para o nosso organismo, tá bom? Porque a água é essencial para a existência humana. A tal ponto que a ONU determinou, a Organização das Nações Unidas fez uma declaração que se os países subdesenvolvidos, os países com problema de desenvolvimento, né,
se eles tivessem água potável em abundância para todos os habitantes, mais de 70% das doenças que assolam esses países não existiriam por causa do consumo de água potável. Mas tem um problema. A ONU não declarou que, se os países desenvolvidos na Europa e no Norte da América, as pessoas consumissem a quantia adequada de água, também deixaria de existir os problemas de doenças crônicas que existem nesses países, que é alarmante. Se nós formos olhar, você vai ver que é alarmante o problema de doenças crônicas nesses países. Mas por que eles vão dizer? Podemos pensar que a indústria de bebidas são muito poderosas, entendeu? Então, mexer com essa parcela da população que consome os refrigerantes e as bebidas industrializadas, você está mexendo com uma questão econômica mundial. Por isso que eu entendo que não existe uma campanha mais acirrada para diminuir ou eliminar o consumo de bebida industrializada. Se for para você pensar no assunto, o único líquido que Deus deu para nós bebermos, qual é? Água. Deus criou o suco nas suas embalagens biodegradáveis e comestível. Onde que está o suco que Deus criou? Tem um suco bem grandão assim. Se vocês imaginarem, faz de conta que eu estou com o PowerPoint, lembra que no PowerPoint você está vendo uma imagem grande, verde, riscadinha assim, e quando você corta, é vermelha dentro, que é um suco que Deus embalou. A melancia, o melão, né? São sucos criados por Deus. O abacaxi, a laranja, essas frutas aquosas que nós chamamos, elas são frutas que Deus criou o suco para a gente, é dessa forma. Então, se precisa fazer uma mudança na sua vida hoje, a nossa proposta é: não use bebida industrializada. Só use água. Entendeu? A água é essencial para a nossa existência. E ela vai atuar, em especial, na nossa desintoxicação. A primeira coisa que acontece é que, se o nosso rim é um órgão maravilhoso que Deus criou para manter a desintoxicação, para equilibrar a homeostase do nosso corpo e todos aqueles resíduos que o corpo cria por estarmos vivos. O rim vai trabalhar em conjunto com o fígado para eliminar essas toxinas. Mas qual é a ferramenta de trabalho do nosso rim? A água pura. Então, se eu não tomo água adequada, a quantia de água adequada, eu estou desidratado. E o que é estar desidratado? É quando eu passo mal e vou para o hospital porque eu perdi muito fluido, com uma desinteria ou com vômitos. Não. Se eu não tomo a quantia de água que eu preciso, o meu corpo precisa para exercer as suas funções, eu estou desidratado, tá bom? Então, o que nós precisamos? De tomar a quantidade de água. Existem vários parâmetros. Eu aconselho o parâmetro de 1 litro para cada 20 ou 22 quilos de peso. E até 4 litros de água não é uma quantia exagerada. Nós não podemos também, tudo é temperança, né? Nós não podemos beber uma quantidade extremamente excessiva que vai ser danoso ao nosso corpo, como uma quantidade inferior também é muito danoso. Mas a realidade é,
Eu trabalhei muito tempo com o Peter Carstens, que eu vou trazer para você o vídeo para conhecer. Ele faz uma análise do sangue das pessoas e vê, mesmo numa balança, né? Você faz o peso numa balança de bioimpedância e você vê a quantidade de água que tem no seu organismo a partir do líquido, né? Me fugiu o termo, mas é o líquido que há entre as células intersticiais, né? A quantidade que reteve ali de líquido no seu organismo. Ali não retrata exatamente quanto você bebeu de água, mas mostra indicativos se você está bem hidratado. E mais de 70% das pessoas que fazem avaliação física presencial, elas estão desidratadas, estão com menor quantidade. Qual é a quantidade ideal? 55% a 60% do nosso corpo é água. Tem que ser água, mas tem pessoas que estão com 45%. E o que é, então, essa sobra? De 45% a 60%, o que tem? Resíduos tóxicos. Então, a pessoa, quanto mais obesa a pessoa está, mais desidratada ela fica, independente da quantidade de água que ela beba. Se você está acima do peso, você já está com dificuldade de hidratação. E o corpo se torna um ambiente mais propício para a instalação de doenças infecciosas. Entendeu a seriedade, né, da água? Então, a primeira coisa, o corpo, para desintoxicar e manter sua homeostase, ele precisa de água na quantia certa e no modo adequado de tomar. O nosso corpo também, ele não faz um acúmulo de água. O que nós precisamos fazer? Nós precisamos de tomar água constantemente. Tomar água não é como comer. O nosso corpo faz uma reserva de energia. E nós podemos ter um jejum prolongado por bastante tempo. Mas em poucas horas sem água, você já está desidratado. Então, o bom para nós acostumarmos é que você, a cada de meia hora a 40 minutos, tome uns 150 ml de água, não mais que isso. Você não precisa tomar muita água de uma vez. Porque as pessoas falam, eu comecei a beber água e agora eu urino e vou no banheiro toda hora. Porque o corpo acumula uma quantia de água, ele absorve e o restante é jogado fora. Não é ruim você fazer uma boa quantia, mas não precisa de beber muita água. Muitas pessoas ficam com o estômago enjoado com a boa intenção de mudar o seu hábito. Mas então, qual é a dica? Tome 150 ml de água. No início, a cada meia hora, só 150 ml. Mas depois, o seu corpo vai pedir automaticamente. E você não precisa se preocupar com isso. Em poucos dias, você vai ver que seu corpo vai pedir água. Porque ele vai restaurar o seu reloginho biológico, porque o nosso corpo é extremamente dotado. O nosso corpo tem todas as ferramentas para a manutenção da nossa vida. São os nossos maus hábitos que prejudicaram o nosso mecanismo de funcionar. Você não precisa ficar para sentir fome. Eu sinto fome porque o meu relógio biológico diz que é hora de comer. É só eu educar o meu corpo, que o corpo pede comida na hora certa, pede água na hora certa, né? Pede para a gente orar na hora certa, pede para a gente se aquecer. Então, o nosso corpo é dotado de mecanismos de proteção da vida. Entenderam o propósito? Então, é muito interessante nós sabermos. A água precisa ser tomada por dentro e usada por fora. E é bom nós sabermos algumas coisas de alguns tratamentos, tanto para, em algum momento que nós vamos adoecer, porque isso é bom nós lembrarmos que nós estamos num mundo de pecado. Se Jesus não voltar, todos sofremos enquanto estivermos vivos, todos sofremos de uma doença terminal, que é a morte. Nós temos um ciclo de vida.
Deus deseja que nesse período que estivermos vivos, nessa primeira vida aqui na Terra, nós vivamos bem. Mas nós estamos envelhecendo e podemos adoecer. E por isso, você saber usar os remédios naturais que Deus nos proveu, ajuda a aliviar os nossos infortúnios. São menos efeitos colaterais do que os remédios baseados em drogas. Então, se é possível superarmos com os medicamentos naturais, é bom. Mas se for necessário usar droga em momento de preservação da vida, precisamos. No entanto, você pode aprender terapias naturais de uso da água, tá bom? Existe hoje uma gama de informações a esse respeito. Então, água por dentro e água por fora, para aumentar a nossa imunidade. A outra necessidade da água, gente. Ó, a falta de água pode acometer. O mais sério é constipação, mas pode atuar a questão do equilíbrio da nossa pressão arterial, o desenvolvimento de diabetes, a questão da irrigação, hidratação do nosso corpo, porque a formação do nosso sangue, o nosso cognitivo. As pessoas muitas vezes têm problema de memória, e é porque o cérebro está desidratado. E por que na idade avançada, é comum ficar com problemas de memória conforme vai envelhecendo? Você já observou também que conforme vai envelhecendo, as pessoas, nós deixamos de tomar água, de fazer exercício físico e de se alimentar de uma forma correta? Vocês já observaram isso com a pessoa idosa? A gente tem dificuldade de fazer a pessoa beber água? Será que uma coisa não está associada à outra? Então, vamos pensar nisso. O nosso cérebro, ele é 85%... Gente, não se prenda, está sendo filmado, se eu falar alguns números que não condiz exatamente, porque a minha dificuldade com o número. Mas parece que 85% do nosso cérebro é composto de água. Grande parte do nosso sangue é água. E isso faz uma diferença tremenda. 60% do nosso corpo é água. Então, isso já está gritando para nós, eu preciso de água. Então, a mensagem de hoje é o seguinte: vamos atender o pedido, o convite que Apocalipse traz. Adorai o nosso Criador. E uma das formas de adorar o nosso Criador é com um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. E que envolve o nosso culto racional é o cuidado com o mecanismo do corpo que Deus nos deu. Porque nós somos templos do Espírito Santo. Se você for olhar em 1 Coríntios 6 e 2 Coríntios 3, ou vice-versa, eu mando o texto para vocês, mas você vai ver, depois Hebreus também fala disso. Você pode olhar, Ezequiel fala sobre isso. Nós somos, o nosso corpo, Deus fez para ser o templo do Espírito Santo. Então, nós somos muito importantes para Deus. Nós somos objetos do amor de Deus de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crer, não pereça, mas tenha vida eterna. E se nós não temos um corpo saudável, nós não temos uma mente saudável para adorar a nosso Criador. Então, o meu desejo hoje é que a gente vá para as atividades do dia com esse pensamento de aceitar o convite, de adorar o nosso Criador. E uma das práticas dessa adoração é o cuidado com esse corpo que Deus nos deu, que não é nosso, mas é um presente, para que Deus tenha um tempo de nos santificar e restaurar em nós a sua semelhança,
a semelhança do caráter de Jesus em nós. Amém? Então, vamos para o nosso dia, vamos orar, e que Deus dê poder para vocês exercitarem as mudanças que vocês se propuseram a fazer. Amém. Querido Deus e Pai adorado, nós somos muito gratos, Senhor, por poder partilhar essa mensagem com as pessoas que conseguiram entrar aqui e com todos que vão ouvir. Em especial, eu peço o poder do seu Santo Espírito para que cada um aqui consiga efetuar as mudanças que ele se propôs a fazer. Que seja, Senhor, para a honra e glória do seu nome. Amém. Bom dia para você. Bom dia, Inês. Bom dia, foi uma bênção. Bom dia.